Você está no Visão Cristocêntrica. Nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. Fique conosco, voltaremos já já, logo após a vinheta. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, por vocês estarem aqui no programa Visão Cristocêntrica e hoje dando continuidade ao nosso quadro No Caminho das Escrituras, aonde só as Escrituras é um mapa que nos leva para o céu. Mas antes de pegarmos essa estrada rumo ao estudo das Escrituras, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, te damos graça porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Abençoe cada pessoa que, ó Deus, vai assistir esse vídeo, que o Senhor alcance as casas, os corações, as famílias de cada pessoa e que o teu nome seja glorificado ao fim dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é um prazer. Então, caso ainda aqui no caminho, já lançamos o nosso primeiro vídeo do livro de Colossenses, mas caso você ainda não tenha assistido, estamos aí com esse vídeo já no nosso canal aqui no YouTube. Você pode assistir, vai aparecer até o fim desse vídeo no card. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais que aparecem aí para você no Facebook e no Instagram. Agora, hoje estaremos lendo no capítulo 1, versos 6 a 8, a carta aos Colossenses. E eu quero te chamar a ler junto comigo na versão NA o texto em questão. Vamos ler do 3 ao 8 para completar toda a leitura. Vamos lá? Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que já está guardada para vocês dos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. É um texto maravilhoso. Que a graça de Deus esteja sobre nós, meus amados irmãos, para podermos entender. E eu, no caminho, faz uma pergunta, já abre aqui, no caminho, pergunta para cada um de vocês. Quais as credenciais que o verdadeiro evangelho deixa aonde ele alcança? Já pensou nisso? Então, com base no próprio texto, o tema que a gente tem para nós conversarmos hoje aqui é o alcance do evangelho e suas credenciais. Então, toda vez que você ouvir a mensagem do evangelho, alguém pregando, alguém falando, assim como eu estou falando aqui para vocês e estou compartilhando das escrituras, vocês estão prestando atenção em tudo que eu vou falar e tem que estar com a Bíblia aberta para analisar o texto, vocês também vão prestar atenção muito mais agora, porque pelo texto que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele nos mostra que o evangelho verdadeiro tem 4 credenciais. E a gente nunca pode deixar isso passar nos nossos ouvidos sem identificarmos ao longo da caminhada dessa mensagem sendo pregada. A gente ouvindo dessa mensagem, ela tem que ter essas 4 credenciais e que o texto mostra e que é eficaz aonde esse evangelho verdadeiro chega. E aí eu quero falar com vocês a respeito, antes de nós entrarmos na primeira credencial, uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, por que ele fala das credenciais do evangelho, o alcance que esse evangelho tem? Porque nessa igreja, na igreja de Colossos, estava chegando muitas heresias, muitos falsos ensinos. E Paulo começa, ele vai fazer um contraste, ele vai dar aí um contraste do falso ensino com o verdadeiro evangelho. Então, ele apresenta novamente o verdadeiro evangelho para essa igreja, mostrando que há um grande contraste entre aquilo que está supostamente entrando na igreja de Colossos, e eles devem prestar atenção. O que é a verdade? O que é a verdadeira verdade? Qual é o verdadeiro evangelho? E aí Paulo apresenta essas 4 credenciais, já porque ele nos versos anteriores disse que a igreja
os irmãos têm as 3 principais virtudes de um verdadeiro cristão. Então, se eles obtêm essas 3 virtudes, é porque esse evangelho que eu vou falar aqui com vocês agora, que o apóstolo Paulo nos apresenta, foi esse evangelho que chegou até eles. E também alcançou todos os lugares do mundo naquele tempo. No lugar, a gente fala lugares do mundo, fala vários lugares que chegou o evangelho. Não todos os lugares verdadeiramente do mundo, mas regiões, né? Paulo aqui usa uma figura de linguagem para poder dar ênfase a isso. Então, a primeira credencial é o fruto e o crescimento que o apóstolo Paulo ele acaba falando aí mesmo no verso 6, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescimento em todo o mundo. E aí eu explico melhor a vocês. Olha aqui, nesse tempo já havia-se uma estimativa de 30 anos desde a morte e ressurreição de Cristo e do Pentecoste. Então o evangelho já havia chegado em Jerusalém, Síria, Ásia Menor, Grécia, Itália, provavelmente para o Egito, norte da África e da Pérsia. Então, quando Paulo fala todo o mundo, ele fala naquelas diversas regiões de quase todos os lugares ali do mundo que no tempo antigo poderia se alcançar o evangelho. E ainda tinha muitos outros lugares que o evangelho ia chegar, que o evangelho ia alcançar, porque a pregação não para. Porque o evangelho não é a pessoa, o evangelho não é uma igreja, o evangelho não é um apóstolo, o evangelho é o próprio Deus. Essa palavra de Deus que chega por meio de mensageiros que são usados por Deus. Mas não é o próprio, não é a pessoa, não é a igreja, mas a mensagem da essência da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Então, mais uma coisa para a gente entender. Um evangelho que é comunicado com eficácia no poder do Espírito Santo por um ministro de Cristo, como Epáfras, fiel servidor de Jesus, sendo bem discipulado como foi pelo apóstolo Paulo, não tem como não crescer, amados irmãos. Esse evangelho cresceu porque Paulo fez discípulos, assim como ele foi feito um discípulo de Cristo, por do próprio Cristo, ele fez muitos discípulos. E ele fala muito isso, assim como, olha o que ele diz, ainda no verso 6, na parte C. Assim como aconteceu entre vocês, desde que o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o apóstolo Paulo diz que eles cresceram porque foi feito a multiplicação dessa mensagem e ela foi se estendendo. E aí vem aí a segunda credencial, o poder de fazer, ouvir e entender a graça de Deus. Só o verdadeiro evangelho, meus amados irmãos, tem o poder de fazer cada pessoa que ouve, e cada pessoa que ouve vai entender a graça de Deus. Quando esse evangelho é pregado, Jesus vai nos corações, faz essas pessoas ouvirem e entender a mensagem genuína do evangelho. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, como ele mesmo relata que desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Então a partir desse momento eles tiveram uma vida transformada e mudada. A terceira credencial também do evangelho, no verso 7, diz o seguinte: isso vocês aprenderam de quem? De Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Então, amados irmãos, o que está querendo dizer? O evangelho, o verdadeiro evangelho, tem como terceira credencial a formação de verdadeiros homens de Deus. Aonde esse evangelho é pregado, se ele é de Jesus Cristo, ele vai formar outros homens. Ele vai formar pessoas qualificadas para também levar o evangelho da graça que foi alcançado em sua vida. Olha aqui uma pequena explicação mais aprofundada. Epáfras, Paulo era muito próximo dele e disse a respeito, está comigo na prisão. Paulo falava que ele era parceiro, companheiro dele. Paulo sempre demonstrou grande consideração por todos os seus cooperadores, apreciava chamá-los de conservo. E essa palavra conservo vem da palavra do original servo, que é a palavra doulos, escravo de Cristo. Paulo considerava os seus parceiros no evangelho como escravos também de Cristo, servidores somente de Jesus. Isso vai demonstrar a maneira que Paulo compartilhava com eles das bênçãos e das lutas do ministério. Eles eram verdadeiramente amigos, parceiros, e Epáfras era
na verdade, um discípulo de Paulo, ali que foi ensinado também por Paulo. Paulo passou para ele e ele tocou a igreja. Na verdade, foi ele que provavelmente abriu a igreja em Colossos, não só em Colossos, mas em Laodiceia, em Hierápolis. E aí a gente vai ver isso tudo no verso 4, no capítulo 4, do verso 13. Isso foi tudo durante o período, melhor dizendo, que Paulo estava em Éfeso. Então, a gente também acaba vendo que a quarta credencial que vai mostrar para a gente é o amor no Espírito. Então, o que significa o amor no Espírito? Como o verso 8 diz, que também Paulo fala que ele tomou conhecimento desse amor. O amor no Espírito, Paulo fala que assim como a fé, que é a obra do Espírito Santo, por meio do Evangelho, esse amor cristão, ele vem com toda exuberância, meus amados irmãos, e somente é possível ter no coração por meio da ação poderosa do Espírito Santo na vida do cristão humilde. O texto que nos correlaciona a isso é Romanos 15, 30, e eu quero ler com vocês. Olha o que diz: Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então Paulo faz essa oração e fala desse amor no Espírito, que é na verdade um fruto. Então quando você lê esse texto de Romanos 15, 30, ele também te levará para Gálatas 5, 22 e 23. E também vai te levar de Gálatas 5, 22 e 23, vai levar você para Filipenses 2, 1. Todas as vezes Paulo mencionando essa credencial que o Evangelho tem, o amor no Espírito. E aí, meus amados irmãos, eu quero fazer uma citação aqui de Augusto Nicodemos para a gente encerrar e depois pensarmos o que aplicar disso em nossas vidas. Olha o que Augusto Nicodemos fala. Citação de Augusto Nicodemos sobre o verso 7 e 8 de Colossenses capítulo 1. Em linhas gerais, ele está agradecendo a Deus pelos colossenses, como se dissesse em resumo. Olha que ele faz um resumo. Toda vez que oro a Deus, dou graças a Ele por vocês, porque Epáfras me contou que lhe pregou o evangelho que aprendeu de mim e que vocês creram e receberam essas palavras da verdade, que é diferente dessa mentira que estão escutando. E como resultado de terem crido no Senhor Jesus, vocês têm um amor um pelos outros, porque sabem da esperança que lhe está reservada. Por isso, sou grato a Deus por serem uma igreja de Cristo e louvo ao Senhor por vocês, mesmo que nunca os tenha visto. Página 24 do livro A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Augusto Nicodemos faz um resumo mostrando brilhantemente o que Paulo faz aqui, ele faz um resumo da fala de Paulo, e é muito importante a gente ver isso, que mostra, na verdade, esse amor gera a esperança e que automaticamente gera a confiança no Senhor, e essa confiança toda veio por causa da pregação do verdadeiro evangelho que tem essas 4 credenciais. Então o nosso resumo são 4 credenciais que você precisa prestar atenção, que nunca pode deixar de passar na pregação, nesse evangelho que é do próprio Deus, que fala da pessoa de Jesus Cristo. Fruto e crescimento. Primeira credencial, nunca pode deixar de ter no verdadeiro evangelho. O poder de ouvir e entender a graça de Deus. Toda vez que esse evangelho alcança a vida de pessoas e Jesus toca nos corações, Jesus vai fazer por meio dessa pregação, ouvir, a pessoa vai conseguir entender, ouvir e entender a graça de Deus. E aí o tampão dos ouvidos vai cair, as vendas dos olhos vão cair e elas vão conseguir enxergar o pecado diante delas e reconhecer que elas não são nada senão pela graça de Deus. Terceira credencial, esse evangelho, quando alcança dessa forma a qual falei, faz a formação, vai formar verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que estão servindo como escravos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse evangelho tem como quarta credencial o amor no Espírito. Esse amor no Espírito, amados irmãos, vai falar de uma coisa muito importante. É um dom, é um presente. Deus coloca esse fruto porque é gerado na santidade, na vida de prática constante de busca pela graça de Jesus. Jesus vai colocar no nosso coração esse amor. E só pode chegar esse amor no Espírito, no coração do verdadeiro cristão,
porque ele se tornou verdadeiro cristão pela pregação desse verdadeiro evangelho que tem essas 4 credenciais. Que aplicações podemos fazer desse texto para as nossas vidas, amado? Depois de tudo que falamos aqui, 2 aplicações eu quero deixar para vocês para refletirmos junto. Primeira, se você tem ouvido esse evangelho, que tem essas 4 credenciais, louvado seja o nome do Senhor, permaneça somente ouvindo esse evangelho, porque ele é o único que vai identificar que a pessoa de Jesus Cristo. Então fique nele. Segunda aplicação para as nossas vidas. De repente você está aqui, ainda não ouviu esse evangelho, ainda desconhece do evangelho, mas hoje, nesse momento, Jesus está te apresentando esse evangelho que tem essas 4 credenciais poderosas, que ao bater nos nossos ouvidos, faz a gente entender a graça de Deus, transforma as nossas vidas, nos formando homens e mulheres para a glória dele, faz você reconhecer os seus pecados, reconhecer que você não pode nada sem Jesus, mas é pela graça dele que ele transforma a sua vida, colocando no seu coração um amor no Espírito. Então, Jesus te chama nesse momento para você abraçar esse evangelho, pela graça de Deus. Amados irmãos, foi um prazer ter vocês aqui no caminho mais uma vez, no nosso programa aqui no canal Visão Cristocêntrica. Te aguardo aí no próximo vídeo para que a gente juntos possamos novamente nos encontrar aqui para caminhar nessa estrada das Escrituras e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então, fique todos com Deus, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço a todos vocês.